Oi gente, eu sou o Messias Adriano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Devoradores de Estrelas, Project Hail Mary, esse filme estrelado pelo Ryan Gosling e pela Sandra Hüller e dirigido pelo Chris Miller e pelo Phil Lord, diretores com muito mais experiência na animação. Eles foram os diretores de Tá Chovendo Hambúrguer, de Uma Aventura Lego e também produziram os dois Homem-Aranha no Aranhaverso, através do Aranhaverso. Não seria a primeira direção em live action desses diretores, mas certamente é a de maior investimento financeiro. Esse filme é um filme que custou 200 milhões de dólares e isso não é pouco. Ryland Grace, interpretado pelo Ryan Gosling, é um professor de ciências em uma escola para crianças, mas que também possui um doutorado em biologia molecular. Ele acorda em uma nave no meio do espaço sideral, desmemoriado, e descobre que precisa desvendar o mistério dos astrofágicos e como fazer para evitar que eles façam o Sol morrer. É positivamente curioso que um filme de tanto investimento, de orçamento milionário, aposte em uma fotografia com muito mais grão, com muito mais do que é chamado do noise, em vez daquele digital mais limpo e super nítido que a gente até pode ver em produções recentes da Netflix, como o próprio Frankenstein do Guillermo del Toro, por exemplo. Aqui a gente tem muito mais esse chamado noise, dessa granulação charmosa na tela, o que deixa as imagens, principalmente as imagens externas da nave, muito mais belas. E não só pela textura, mas graficamente ainda, o modo como o filme escolhe iluminar as naves, aproveitando a iluminação, obviamente, artificial do Sol, é muito bonito, é muito inteligente. Além de o filme fazer um corte, uma diferença entre as cenas passadas no espaço sideral, que elas são filmadas com aquela janela de proporção mais alta do IMAX, e as cenas que se passam na Terra, que aí vai para aquele widescreen, mais a janela tradicional do cinema. E além dessa diferenciação estética entre terra e espaço, entre passado e presente, a gente também vai ter uma diferenciação nos relacionamentos que são construídos na Terra e no espaço. E particularmente, talvez o filme seja mais efetivo quando constrói os relacionamentos na Terra. Isso porque existe algo na conexão entre os personagens que estão aqui na Terra, no nosso planeta, com muito mais diversificação e amplitude dramática, digamos assim. A gente tem o personagem, por exemplo, do Ryan Gosling, a relação entre ele e a Sandra Hüller, que interpreta essa chefe de missão, com uma relação bem mais intrigante, ou então, partindo já para o humor, a relação entre o personagem do Ryan Gosling e o personagem do Carl, que interpreta um segurança, partindo mais para o humor. Mas a maior parte do filme vai se passar no espaço, deixando as cenas da Terra muito mais para uma construção de base de explicação, o que é uma pena. Se havia mais da Sandra Hüller em algum corte perdido de Devoradores de Estrelas, eu queria ver mais da Sandra Hüller. Ela faz dessa Eva Stratt uma personagem meio misteriosa, como a definem no próprio filme, mas com uma certa abertura que gera uma certa curiosidade, como na cena do karaokê, na qual a personagem canta, que aliás me lembrou o Tony Erdmann. Para mim, eu acho que todo filme deveria ter a personagem, a atriz Sandra Hüller, cantando em um karaokê. Devia ser obrigatório, porque eu gosto simplesmente. E como vocês já devem desconfiar e perceber pela minha crítica até aqui, no centro disso tudo tá o Ryan Gosling com esse carisma do cão. Ele faz o espectador acreditar que ele é um professor querido, o melhor professor, o professor favorito daquelas crianças. E grande parte disso vem do timing cômico do ator. Não só nas falas espirituosas que o roteiro coloca na boca dele, mas também pela expressão corporal, pelas expressões faciais, como na cena que ele considera fazer uma caminhada espacial que pode ser muito perigosa. É engraçado. Mas mais importante que isso, com todo esse carisma, esse personagem faz parecer crível pra gente que uma pesquisa que pode ajudar a salvar o mundo pode ser feita com caixa de papelão, óculos comprado no Walmart da vida, parecendo um projeto de ciências de escola, e ele faz isso parecer crível pra gente. Nesse sentido, o roteiro utiliza muito bem estratégias para explicar pra gente algo que poderia ser bastante técnico ou complexo. Ora, o personagem principal é um professor de crianças e ele explica para essas crianças, nós, o que é que está acontecendo com o Sol, o que é que pode acontecer com a Terra, com desenhos, com bonequinhos, com diversas metáforas, e isso tudo facilita o entendimento. E não só aqui na Terra, mas também quando ele está no espaço, o filme vai encontrar outras formas didáticas de passar essas informações perigosas, que poderiam ser bastante técnicas, de forma simples, o que é bastante positivo. Assim como são bastante proveitosos os acenos ao cinema que o próprio filme faz,
Quem conhece Alien, o Oitavo Passageiro, ou Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Spielberg, vai dar um sorrisinho quando essas cenas, essas referências aparecerem na tela. Mas a melhor referência e aceno vai para Rocky, especialmente a escolha do par romântico, a citação ao par romântico do Rocky, que é, de certa forma, bem tocante. O que não é lá tão comovente é a forma como o filme vai gradualmente se transformando nessa espécie de buddy film, nessa aventura de amigos. A partir de determinado momento, o filme vai se tornando bem mais leve e quase bobo e infantil, e que acaba se perdendo em si mesmo dentro dessa leveza. E um dos motivos é que, e aí eu vou ter bastante cuidado para não entrar no território dos spoilers, fica difícil a gente comprar, fica difícil a gente acreditar na similaridade de sentimentos nessa relação meio de tutor e pet, de dono e animal de estimação que é criada da metade para o final do filme. Toda essa leveza consciente que o filme opta acaba resvalando em algo raso, deixando de lado discussões que poderiam existir sobre espaço, vida humana, futuro. Tudo fica na superfície de uma voltinha em um brinquedo de parque de diversões. A Terra está em risco, com possibilidades muito claras de mortes, com possibilidades de guerras, mas nada disso é sublinhado com a devida força por conta do tom festivo do filme, que tira esse peso dramático. O filme opta por focar de fato no espaço e nas relações que são construídas ali. A ameaça nunca se desenvolve de forma suficientemente forte por conta do clima alegre e divertido que o filme escolhe. Mas aí, o filme que a gente está vendo aqui não é um drama sobre o primeiro astronauta a pisar na Lua, inclusive interpretado pelo próprio Ryan Gosling em O Primeiro Homem, First Man, dirigido pelo Damien Chazelle. Adoro esse filme. Aqui a abordagem e intenções são diferentes, partindo muito mais para a galhofa, para a leveza, mas não leve o suficiente para deixar a gente flutuando também. Se a gente tem que julgar o filme pelas intenções dele, Devoradores de Estrelas é sim bom e competente, mas meio anódino como andar em uma praia de All-Star, sendo a areia dessa praia feita de telões de LED. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou de Devoradores de Estrelas. Assista a Devoradores de Estrelas para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!